A gente teve que voltar para a gente comentar essa treta das estalecas e do Davi chamando a Vanessa de falsa. A Vanessa agora tá se revelando, tá se mostrando e passou 50 dias para ela conseguir fazer isso. Sério, a treta foi muito boa. A treta foi realmente boa, porque a gente falou isso lá no vídeo anterior por causa das estalecas que a menina levou, que a Yasmin levou hoje de manhã. Isso gerou um atrito na casa inteira, que envolveu a Alane, que envolveu agora a Yasmin, a Vanessa. A gente vai te explicar essa treta aí, como tudo aconteceu. Mas antes, a gente precisa falar do dono da porra toda, né? O Boninho. Porque o Boninho falou, chamou as meninas hoje no confessionário, isso foi hoje à tarde, e disse para elas que se elas infringirem as regras do programa, elas estarão automaticamente eliminadas. Tanto que foi isso que fez a Yasmin voltar atrás lá naquele negócio do Taco Nada, que ela queria colocar de propósito as pessoas no Taco Nada. E aí veio o Boninho dizendo que não era bem assim. Pra cima da gente não, né? Mas tá aí o vídeo do Boninho dizendo isso pra vocês. Recado levado para eles. Quer brincar com o coleguinha? Pode. Quer levar todo mundo pro Taco Nada? Pode. Quer brincar com a produção? Não pode não. Com a gente mandou, ouviu, tomou atenção? Sim, senhor. Segue o jogo. O resto é brincadeira que eles podem fazer lá dentro. Com a gente não. Recado dado pra galera, todo mundo entendeu e jogo que segue. É isso. Ou senão, eliminação? Quem sabe? Então vocês já perceberam que o Boninho deu uma outra interpretação pro que a gente ouviu lá dentro. Porque a gente ouviu de cara, de tarde, ele mesmo falou isso pra todo mundo lá. Que todo mundo sabe das regras do programa, todo mundo sabe que não pode infringir as regras propositalmente. Não pode fazer isso. Aliás, em qualquer lugar você não pode fazer isso. Infringir as regras propositalmente. Isso vai ter uma consequência. E óbvio que a Alane, a Beatriz, aproveitaram a chance para jogar na cara da Yasmin o negócio lá das estalecadas. Mas só que isso já tinha acontecido de tarde. O que foi que aconteceu de tarde? Vamos lá explicar para vocês o momento que tudo aconteceu. Hoje à tarde teve a... Vamos lá. Hoje à tarde teve a Yasmin lá no quarto das fadas e ela estava se questionando sobre como é que essas estalecadas lá, porque a Alane tinha levado muitas estalecadas e ninguém falava nada sobre a Alane levar as estalecadas. Ninguém estava falando da Alane com relação a essas estalecas. A Yasmin começou a falar isso, começou a se questionar também sobre isso. Eu levei as estalecadas, ok, levei as estalecadas, mas o pessoal lá dentro parece que passa pano nas estalecadas que a Alane faz, as estalecadas que a Alane tá levando, as estalecadas que a Alane diz que não são propositais, que são sem querer, mas parece que ninguém se importa muito com isso. Bastou eu fazer isso que todo mundo começou a se importar. Então ela já ficou chateada. E aí quando veio o queridômetro, piorou mais ainda, porque tanto ela quanto a Vanessa queriam saber quem é que tinha dado os emojis negativos para elas. Obviamente, quem deu os emojis negativos são as pessoas que não gostam dela, especialmente o Davi, especialmente as meninas lá, a Fernanda, a Pitel, essas meninas que não gostam dela. Só que ela encasquetou que tinha sido a Bia que tinha dado o emoji negativo. E ela foi perguntar isso pra Bia. Ela foi atrás de saber com a Bia se de fato
a Bia tinha dado algum emoji negativo pra ela. A Bia disse que não deu nenhum emoji negativo pra Vanessa. E a Vanessa disse que a conta não tava fechando, que não tinha como, porque alguém tinha dado isso de emoji negativo pra ela. Ela não sabia quem era e ela queria tirar satisfação, queria saber da pessoa pra chegar àquela conversa que vocês sabem que não leva a lugar nenhum. Mas foi lá a Vanessa, encheu o saco de todo mundo. E aí todo mundo ali se reuniu na porta e começaram a conversar sobre as estalecadas. A Yasmin falando que ela fez sim de propósito, que ela fez lá de propósito sim, tentando ocasionar o taconada, tentando levar as pessoas pro taconada sim, mas que ela não fez isso pensando em prejudicar o próximo líder, porque afinal eles iam ficar no taconada só a noite de hoje e o dia de amanhã, e amanhã já tem a nova prova do líder, e aí ia mudar tudo, o novo líder, ia escolher o novo VIP e tal, e aí as coisas iam se ajeitar. Ela queria fazer isso apenas hoje, só que isso não deu lá muito certo, né? E aí veio a discussão com a Alane. A Alane estava lá na piscina e elas estavam conversando sobre isso, sobre essas atitudes. A Vanessa falou que isso era muita hipocrisia da parte deles, buscar essas estalecas, falar dos outros e não relevarem a situação que a Yasmin fez hoje de manhã. Porque não foi culpa dela, de fato, ela não ter chegado lá no confessionário a tempo e não ter feito raio-x. E ela ficou chateada por causa disso. Aí começou toda a discussão com a Alane quando saiu da piscina. A Alane falando pra Yasmin que ela estava agindo de forma premeditada, de forma intencional, como a voz tinha falado para eles. Só que a Yasmin falou, eu fiz mesmo de forma intencional. Eu perdi estalecas de forma intencional mesmo, foi de propósito. Fiz isso sim, porque vocês parece que têm 2 pesos e 2 medidas. Ela ficou nessa conversa aí, e a Alane falou pra ela que os dela, que as estalecadas que ela leva, não são intencionais. São estalecadas que ela leva por esquecer de botar o microfone, por ir tomar banho e deixar o microfone no quarto, por fazer as coisas na casa e esquecer como é que se faz. E aí ela leva a estalecada. E aí ela fala pra Yasmin que a estalecada dela não é uma estalecada de propósito, que ela faz as estalecadas dela sem querer, mas que as da Yasmin foram de propósito, com o intuito de prejudicar a convivência na casa como um todo, porque afinal isso acaba mexendo com a conta que eles têm para comprar comida na sexta-feira. E eles discutiram vários e vários momentos aí. O Buda se meteu dizendo que a Alane é a pessoa que mais leva estalecada. A Yasmin jogou na cara dela que isso é hipocrisia, todo mundo cobrar dela o fato dela ter levado essa estalecada hoje, mas ninguém falar isso da Alane, porque a Alane é a pessoa que mais levou estalecadas. Inclusive, a própria Yasmin jogou isso na cara dela na hora dessa conversa. Quando eles viram o queridômetro, eles também viram o vacilômetro. No vacilômetro, quem tinha mais estalecadas ali, quem tinha mais vacilos, era a Alane. A Alane tinha 37 vacilos. E a Yasmin chegou no segundo lugar com 32. E aí ela falou para todo mundo que estava na sala que nem ela se esforçando muito, ela conseguiu chegar perto da Alane com 37 estalecadas, com 37 vacilos, desculpa. Então ela falou isso, jogou na cara mesmo. Você é a pessoa que mais leva estalecada aqui, você é a pessoa que tá todo tempo vacilando, mas ninguém fala de você. Agora, quando eu levo vacilo, todo mundo fala de mim. E aí a Alane continuou querendo justificar, dizendo que o dela não foi intencional, mas os da Yasmin foram intencionais. Não, os que a Yasmin fez de forma intencional, vamos deixar isso claro aqui pra vocês, foi o que eu falei no outro vídeo pra vocês. Ela não chegou a tempo no confessionário e ali não foi intencional. Ali, de fato, a Yasmin não chegou a tempo, não deu tempo dela fazer o raio-x dela, não deu tempo dela chegar lá e fazer porque teve gente que ocupou tempo a mais no raio-x. Então, a culpa não foi dela. Que se tivesse sido dela, aí a coisa teria sido pior.
A culpa não foi dela. Agora, as outras estalecadas que ela levou, porque foi um monte que ela levou, ela desafiou a produção, ela continuou desafiando a produção o resto da tarde. Ela levou ao todo, só no dia de hoje, 760 estalecas a menos. Ou seja, ela já está devendo 760 estalecas. Ela não vai poder ajudar em nada no supermercado. O Buda, inclusive, reclamou para ela essa situação, porque ele não vai poder comprar o poder Coringa depois de tanta estalecada que ela levou, que ela tirou a chance deles comprarem o poder Coringa para eles terem alguma coisa para se mexer lá no paredão. Essa foi a discussão que levou, que ocasionou isso. Aí o Matheus, todo bonzinho, tava dizendo pra eles que é uma questão de convivência, que a Alane tinha que aprender mais a cuidar das coisas, mas que a Yasmin também tinha que aprender a lidar melhor com essa situação. Aí no meio dessa discussão toda, a produção chamou todo mundo lá, o VIP, e o do líder e os VIPs pro quarto do líder. Passou aquele videozinho lá da Beatriz, a Beatriz falando que ela saiu do camelô pro BBB e tal. Isso aí foi no momento dessa discussão. E aí, o que foi que aconteceu? No meio dessa discussão ainda, só pra gente deixar claro essa frase aqui. A Vanessa falou pra Alane que a Alane prometeu que não faria mais estalecadas. O argumento da Alane, inclusive, foi esse, que ela tá procurando aprender, que ela tá procurando evitar levar vacilos e tal. Esse foi o argumento que ela usou. Aí a Vanessa falou, não, querida, você não está aprendendo a lidar melhor com a situação, porque você tá levando estalecadas o tempo todo. Então você não está mudando a sua situação, você está do mesmo jeito. Guarda esse argumento aí, porque foi isso que aconteceu depois que a coisa pegou fogo. Lá no quarto do líder, o que foi que aconteceu? A Alane foi tomar banho, deixou o microfone ali em cima da mesa e começou a falar sem o microfone. O que foi que aconteceu? Levou uma estalecada. E o pessoal lá embaixo, na cozinha, todo mundo gritou porque ela levou essa estalecada. A Alane ficou pé da vida, desceu e foi falar com todo mundo, foi tirar a satisfação do porquê todo mundo estava falando dela ter levado estalecada. E todo mundo apontou a hipocrisia dela. Você disse que estava aprendendo a ser melhor e você não estava sendo melhor, você levou uma estalecada depois de você ter dito. E a Vanessa, e a Yasmin e a Vanessa jogaram isso na cara dela. Você falou que de dar estalecada, mas você acabou levando uma estalecada também. Então, você tá errada, você é hipócrita de me apontar como errada nessa situação. Aí a Vanessa entrou no meio dessa discussão também, falou a mesma coisa, que ali era uma questão de convivência, que a Alane não estava pensando, que a Alane era a pessoa que estava mais próxima de levar todos eles pro taconada, que a Alane era a pessoa que estava arrumando toda essa confusão ali dentro, que a Alane era quem estava causando todo esse desconforto também, porque afinal a Yasmin tentou, mas não conseguiu, mas a Alane estava a um passo de levar todo mundo pro taconada. Então a briga deles foi nesse sentido aí, eles brigaram bastante. Teve um momento, inclusive, que acho que foi a Plantana, eu não lembro agora, mas parece que foi a Giovana que falou sobre a Alane, sobre o livro de regras. Aí a Alane subiu não foi nesse momento ainda, gente, é porque foi um pouco confusa essa situação toda. Foi uma confusão enorme que aconteceu, que envolveu até o Davi ali. Mas teve um momento nessa confusão toda que a Giovana, que eu tô aqui procurando a imagem certa, a Giovana tava lá e falou pra Alane, ô Alane, você recebeu um livro de regras quando você entrou aqui dentro do programa. Você sabe quais são as regras, você sabe o que é que você pode e o que é que você não pode fazer aqui dentro. Por que é que você continua errando? Por que é que você continua fazendo isso? Aí a maioria dos brothers ali deram a entender que a Alane tá fazendo isso de propósito, só que ninguém lá tá reclamando que elas estão fazendo de propósito. Só que ninguém ali tá falando que isso tá sendo de propósito, que ela tá agindo propositalmente. Aí a Neide entrou, vocês sabem como é a Leide, né? Aí a Leide entrou dizendo, se fosse comigo eu tinha mandado todo mundo tomar no cu, se fosse comigo eu tinha feito escarcéu aqui dentro, não tinha feito nada, que a gente sabe
que a Lady não faz nada ali dentro, é só uma planta mesmo, uma planta que se acha. Mas elas estavam falando dessas estalecadas. E aí eu não sei como, eu não vou entender como é que foi que o Davi entrou nessa história. Porque a casa já estava em briga suficiente e a Alane achou que a Vanessa estava debochando dela. Então teve um momento que sim, pareceu que a Vanessa estava debochando da Alane no meio dessa confusão. Inclusive tá aqui o vídeo desse momento em que ela debocha da situação. Vou mostrar pra vocês esse vídeo aí que ela debocha da situação. A Vanessa com a mão na cintura e a Alane debochando com essa cara aí. E a Vanessa pé da vida. A Vanessa muito pé da vida com toda essa situação. Percebam que ela de fato perde a cabeça. Percebam que a Vanessa já chegou no limite dela, como ela tinha falado. Percebam que a Vanessa agora já tá mostrando a que ela veio, né? Percebam que a Vanessa perdeu completamente tudo o que segurava ela, as amarras dela, e caiu pra cima lá dessa briga toda com a Alane. A briga foi por causa dessas estalecas, por causa da hipocrisia da Alane, mas chegou uma hora que a Vanessa começou a falar sobre a convivência na casa, que eles estão há 50 dias ali dentro, que ela não suporta o barulho que o Davi faz, que ela não suporta o que o Davi tá fazendo ali, que o Davi incomoda ela, que o Davi é isso, que o Davi é aquilo. Vocês sabem como é a Vanessa com relação ao Davi. E aí o Davi desceu pra falar, pra jogar a verdade na cara dela. Eu tô aqui há 50 dias, agora que você vem jogar na minha cara. Eu tô aqui há 50 dias dentro dessa casa, agora que tu vem falar que eu incomodo. Aí a Vanessa grita pra ele, porque foi só agora que eu que eu cheguei no meu limite, porque antes eu não tava no meu limite. E aí o Davi continuou falando pra ela, então você é falsa. Você é falsa, que você podia ter dito antes. Você não podia ter esperado esse tempo todo. Não gosta de mim? Vai lá no confessionário. Não gosta de mim? Ganha o líder e me bota no paredão, porque eu vou voltar. Ele falou isso e ela ficou completamente desnorteada no meio dessa confusão. Foi chorar lá com o Michel. Disse pro Michel que ela não sabe brigar. Disse pro Michel que os dois precisam se apoiar porque não sabe brigar. Aí a Alane sobe lá no quarto do líder e fala indignada pra todo mundo que a Vanessa é falsa. Que a Vanessa passou os 50 dias dentro da casa e não falou o que incomoda ela, não falava nada, guardava tudo pra si. E agora, faltando 50 dias, depois de 50 dias ela vem falar isso e tal. A briga deles começou com as estalecadas, passou pra convivência e chegou no Davi. E a menina foi defender o Davi de uma certa forma, porque a convivência não é só com o Davi, né? É com eles todos ali dentro. Aí o Davi foi lá e desceu outra vez, porque o cara já tava pé da vida. Mandou a Vanessa ir para aquele lugar, chamou ela de falsa. A confusão foi enorme ali. E aí, em um dado momento dessa situação, deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês, a Vanessa, com esta cara aí, resolveu gritar com o Davi. Resolveu deixar claro pra ele que ela não suporta ele. Resolveu deixar claro pra ele que ele incomoda ela o tempo todo. Que ela não gosta dele mesmo. Que isso deixa, que as atitudes dele dentro da casa deixam ela incomodadíssima. Ela não suporta o Davi e ela falou isso na cara dele. E ele só ouvindo ali dizendo que ela era falsa, que ela era uma cobra, que passou todo esse tempo e não falou nada. Mandou ela ir lá apertar o botão, então, se ele incomoda tanto, se a cantoria dele incomoda tanto, que ela aperte o botão que ela vai embora. Aí ela começou a gritar, completamente transtornada, dizendo que ele é um moleque, que ele é um garoto, um moleque de 21 anos, que tem que respeitar ela, que tem 41 anos de idade, tem que respeitar a história dela, porque ela é mais velha, não sei o quê, que ele não sabe nada da história dela e tal. Aí ele continuou mandando ela ir lá pro paredão, e todo mundo vendo essa cena desse jeito aí que vocês estão vendo na mesa. Aí logo depois, o Davi subiu lá pro quarto do líder, subiu,
Mas ele voltou na sala porque ele queria falar mais coisas para Vanessa. Ele subiu lá, voltou na sala, chamou a Vanessa de falsa de novo, disse pra ela que há 50 dias ela podia ter dito isso na cara dele, que ela não precisava esperar tanto, que ele não estava sendo falso com ninguém, porque ele não espera sincerão pra falar. O que ele tem pra falar, ele fala na cara, que se ela quer mesmo que ele fora da casa, que ganhe o líder, bote ele no paredão, ou então que vá no confessionário e vote pra tirá-lo da casa. Sério, a briga foi tão homérica, a coisa foi tão homérica, que eu pensei que eu não ia ter conteúdo pra trazer pra vocês aqui. O Davi ficou tão pé da vida com a Vanessa, que a situação só foi piorando depois, né? Com a Vanessa completamente transtornada. A Vanessa depois foi lá chorar absurdos. Aí o Davi riu da cara da Vanessa. Ele tava lá no quarto magia. Falou assim: eu não sabia que a minha cantoria incomodava tanta gente dentro dessa casa. Eu não sabia que eu incomodava tanto. Incomoda. O Davi é o que mais incomoda ali. E não foi só a Vanessa no meio dessa briga toda não, tá? Tinha também o resto lá, o Michel reclamando que ele incomoda. O pessoal lá do Alphaville, o Buda, todos eles ali se aproveitando da situação para dizer que o Davi incomoda. Pois agora parece que ele tomou consciência disso, porque ele disse que ele não vai beber na festa. E ele foi lá no quarto, isso é falsidade, um bando de falso. Tô há 50 dias aqui nessa casa, 50 dias agora que vem me falar isso, por que não falou isso lá atrás? Aí ele falou que eu vou continuar cantando, vou continuar fazendo as coisas. Aí a Alane lembrou, mas na prova do líder você fez aquilo de sacanagem. E aí ele assumiu que foi mesmo de sacanagem. Aí lá na despensa a Vanessa tava chorando, mas chorava dizendo que o Brasil pode passar pano nas atitudes dele, que o Davi pode sair campeão do BBB, mas que ela nunca vai entender como é que o Brasil pode ter comprado uma pessoa como essa, que não tem caráter, como é que o Brasil pode ter comprado isso. Chorou absurdos ali, chorou, gente. A mulher assumiu que ela não gosta do Davi. A mulher agora passou 50 dias pra assumir que ela não suporta o Davi. Só que ela não fez isso na cara dele. Ela falou isso pro Michel, falou isso pro Buda. Lembram lá do discurso do Tadeu? Ela não tem coragem de falar na cara, ela não fala na cara o que ela precisa falar. A Vanessa, ela não faz isso. E aí, no meio de toda essa confusão ali, no meio de tudo isso, já falei pra vocês da Plantana, da menina, da Lady também. A Vanessa chamando, a Yasmin chamando a Alane de hipócrita. E todo mundo ali rindo dessa situação. O que a gente chegou na conclusão disso tudo? Primeiro, que a Vanessa agora entrou pro jogo de vez. Entrou naquele grupo que todo mundo já sabe. A Vanessa é uma patricinha, a Vanessa é mimada, ela não gosta que chame ela de mimada, mas é isso que ela é. E ela resolveu assumir isso, resolveu dizer que ela não gosta do Davi, que ela não suporta o Davi, que ela não quer ver o Davi perto dela, que ela não gosta do que ele faz na casa, que ela não gosta do jeito dele. Enfim, ela já deixou bastante claro isso aí. E aí, outra coisa que isso deixou claro ali dentro: eles não sabem, de fato, conviver no BBB. A Vanessa não sabe o que é um BBB, Yasmin não sabe o que é um BBB, e no fundo, elas já sabem que elas estão ali só cumprindo tabela. Por isso que elas estão agindo da maneira que elas estão agindo, entregando o prêmio nas mãos do Davi, porque elas não sabem mais o que fazer ali, elas não têm mais o que fazer ali dentro do BBB, a não ser cumprir tabela. Porque o que a Vanessa vai fazer agora nos próximos dias aí dentro do BBB? Depois dela ter assumido que não gosta do Davi. A casa já se dividiu. As fadas vão ficar ali muito fechadas com o Davi, com o Matheus, com a Beatriz, com a Alane. Eu acho que com a Isabelle também. E os gnomos e o resto da casa vão pro outro lado. Qualquer pessoa que esteja do lado do Davi vai ficar na casa quando cair no paredão. E qualquer pessoa que esteja do outro lado vai ser eliminado com muita facilidade. Tá muito claro agora isso pra vocês, né? Agora a Vanessa fez o favor de deixar isso claro pra quem não queria ver
para quem não queria perceber o quanto ela é mimada, o quanto ela é patricinha. A Yasmin, a mesma coisa, o quanto ela é mimada, o quanto ela é patricinha. No fundo, o Davi tinha razão. Elas só estão lá para queimar a carreira delas. E queimaram feio dessa vez, viu? Muito feio. Dá para perceber que a Vanessa, que a Yasmin, dessa vez já compraram a eliminação delas e vai ser rápido, viu? Não vai demorar muito não. É quando é cair no paredão, vaza pra rua. Foi muito interessante essa briga toda por causa dessas estalecadas, por causa dessas justificativas de tentar parecer uma coisa que não é, pra no fundo deixar claro a hipocrisia. Não só a hipocrisia da Alane, porque a hipocrisia dela dizer que as estalecadas dela são inocentes, mas as da Yasmin não são, quando na verdade as duas cometeram erros que podem sim levar a casa a ficar com taco nada. E pra muita gente pensa, o que é esse taco nada? Tô falando toda hora desse taco nada. O taco nada é mandar todo mundo pra xepa, só isso aí. Mandar todo mundo pra xepa até o próximo ciclo se renovar, que é quando tem a próxima prova do líder, que o novo líder define o VIP dele, e aí as coisas andam novamente. Só que como o Matheus falou, a partir do momento que você faz isso, as outras pessoas vão sentir a mesma liberdade de fazer isso, e aí não vai ter mais VIP aqui. Todo mundo vai ficar na xepa. Vocês acham isso bom? Matheus pelo menos teve um momento ali de sensatez e jogou isso na cara da Yasmin. Mas parece que a Yasmin tá disposta a descobrir isso, tanto que ela falou, a gente vai descobrir isso nos próximos dias. A gente vai descobrir isso, a gente vai descobrir. Eu acho que se ela tá afim mesmo de botar a casa no taco nada, se ela quer jogar todo mundo na xepa, inclusive a Bia, ela vai fazer isso hoje durante a festa lá da Bia. Ela vai aproveitar a festa, vai fazer e vai colocar a casa no taco nada para que o próximo líder aí reverta essa situação. Mas a gente vai ter que ver para saber como é que essas coisas estão. E se você chegou até agora aqui no fim do vídeo, muito obrigado, né? Foi uma confusão enorme que aconteceu ali dentro, mas a gente tá trazendo esse conteúdo para vocês, a gente tá falando de tudo o que aconteceu ali, tá? De uma maneira assim muito rápida. Eu sei que tem algumas informações que podem não ter saído do jeito assim que uma análise mais profunda pedia, mas o principal da história é o que eu contei para vocês. Vanessa se revelando dessa vez, entrando pro jogo pra valer, dizendo que ela não suporta o Davi, e a hipocrisia da Alane e a hipocrisia da Yasmin com relação às estalecas e o taco nada, e o Boninho deixando claro pra gente que mexer com a produção é o que pode causar uma eliminação. Será que a gente vai ver muita gente eliminada aí? Estão dizendo que vai ter até uma casa de vidro. Vamos ter que descobrir, né? Vamos ter que esperar pra ver. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.